A economia é o motor que move o nosso país e o mundo. Para este ano, a projeção é positiva por parte dos especialistas no assunto. Então, para saber quais são as expectativas econômicas em 2024, a nossa equipe conversou com o economista. Para o ano de 2024, existe uma boa perspectiva para o setor econômico. A estimativa dos agentes econômicos, estabelecidas através de pesquisa da Fox, divulgada recentemente, prevê um crescimento de 1,6%. Pode parecer pouco, diante do crescimento que tivemos o ano passado, que foi de 3%, e do ano de 2022, também de 3%. Mas isso é uma estimativa feita agora, no mês de janeiro e mês de fevereiro. Só para ter uma ideia, uma comparação, no mesmo período do ano passado, a estimativa de crescimento da economia brasileira para 2023 era menos de 1%. E nós fechamos 2023 com 3% de crescimento, né? Então, essa expectativa de 1,6%, ela pode ser superada em muito. O Brasil pode repetir um crescimento próximo do ano passado, tá? No entanto, nós temos alguns entraves que podem dificultar isso. Primeiro, que eu coloco é a questão da dívida pública, do déficit público. O governo, através do arcabouço fiscal aprovado ano passado no Congresso, se comprometeu a zerar o déficit público este ano, né? Mas os agentes econômicos não acreditam que o governo vá conseguir zerar esse déficit público, né? E por que o governo não vai conseguir, na opinião do senhor? Na minha opinião, primeiro, que nós vimos várias medidas no sentido de aumentar a arrecadação do governo, criação de novos impostos, aumento de alíquotas, etc. Mas a contenção de gastos do governo, nós não vimos nenhuma medida adotada no sentido de reduzir despesa, tá? Então, esse é o ponto fundamental. O Brasil precisaria gastar melhor, gastar menos e gastar melhor, né? Então, o que eu acho que falta hoje na política econômica é uma política de redução de gastos, gastar melhor, gastar menos do que nos anos anteriores. Porque se a gente voltar a ter um superávit econômico, você consegue trabalhar com taxas de juros Selic bem mais baixas do que as atuais e, consequentemente, favorecer um crescimento econômico bem maior, sem, contudo, alimentar a inflação, né? Então, nós precisamos reduzir o gasto do governo, nós precisamos de, pelo menos, zerar essa conta. O resultado primário é zero, despesas iguais receitas, né? Para a gente poder ter condições de trabalhar com a taxa de juros básicas menores, e isso vai dar condições que as empresas possam investir mais, os consumidores também possam comprar mais. Isso é que vai alimentar o crescimento da economia. Segundo o economista, independente de tudo isso, as perspectivas para este ano são muito boas, sobretudo em dois segmentos, o setor automobilístico e o setor imobiliário. São dois setores altamente dependentes de financiamento. E como o Banco Central vem reduzindo a taxa de juros, a Selic, desde agosto do ano passado, com previsão de continuar reduzindo até o final deste ano, os setores mais favorecidos são aqueles que têm a maior demanda de empréstimo de financiamentos, né? Então, se você verificar o setor de automóveis, grande parte dos veículos são vendidos com financiamento, dado o valor de mercado desses carros. No setor imobiliário, a mesma coisa, né? Se você constrói uma casa nova, se você reforma, se você compra um imóvel, você depende também do financiamento habitacional, né? Então, esses dois segmentos, com a taxa de juros que está sendo proposta pelo governo, né? Se continuar essa queda de juros que nós estamos vendo desde agosto do ano passado, é muito provável que a gente tenha um crescimento da economia este ano maior do que o 1,6 previstos agora no início deste ano de 2024. Para Eduardo, existem alguns fatores que podem atrapalhar tudo isso: a dívida pública e o mercado externo, porque o mundo hoje está vivendo com duas guerras. E isso são fatores que podem atrapalhar esse crescimento do Brasil. A pandemia do coronavírus também teve uma influência significativa para a economia do mundo inteiro. O caso da pandemia, ela trouxe um problema para o mundo inteiro, né? Você vê hoje o Brasil, só agora o Brasil está conseguindo estabilizar a inflação, né? Nós chegamos a ter índice de inflação acima de 10% logo após a pandemia, né? E isso obrigou o Banco Central a aumentar a taxa de juros, né? E
E agora, de agosto do ano passado para cá, ele está reduzindo essa taxa de juros, né? Então, isso foi o reflexo da pandemia, né? A pandemia causou, além de um desequilíbrio na oferta de insumos, principalmente, no caso, por exemplo, de chips, principalmente, computadores, celulares, todos os equipamentos eletrônicos demandam muito chips, né? E normalmente esses chips são produzidos na China e na região próxima ali. Houve um desequilíbrio muito grande nessa oferta. Isso causou falta de produtos. Nós tivemos uma época em que tinha carros parados nos pátios das montadoras por falta de peças, né? Então, esse desequilíbrio de oferta de insumos já foi superado. Da inflação, o Brasil praticamente superou. Não está totalmente ainda controlada, mas pelo menos a inflação hoje já está dentro da meta do governo. Mas alguns países, sobretudo da Europa e Estados Unidos, ainda enfrentam pressão inflacionária. Então, não foi só o Brasil, o mundo inteiro sofreu com a pandemia. E o principal problema que ela trouxe, né, além de desemprego, foi a alta da inflação. E aí, o remédio para controlar essa inflação é a alta dos juros. Falamos em termos técnicos. E em termos pessoais, o que o cidadão ou empresário pode fazer para voltar ao mercado de trabalho? Principalmente os que estão endividados. A primeira coisa é planejamento, né? Da mesma forma que a gente fala que o governo, as empresas têm que se planejar, gastar só aquilo que arrecada, que recebe, né? Ter uma programação de longo prazo, seja de investimento ou de despesas, as pessoas também devem fazer o mesmo, né? A gente sempre recomenda que as pessoas tenham um controle, saibam exatamente quanto ganham e quanto gastam e aonde gastam esse dinheiro, né? Quando você tem um assalariado que tem apenas uma fonte de renda, um salário, né, é fácil ele saber quanto ele ganha. Quando você vê uma pessoa que trabalha prestação de serviço, né, eventuais, ela não tem um salário fixo, né? Um mês ela trabalha muito, um mês ela trabalha menos, então ela, às vezes, ela dificilmente sabe quanto realmente ela ganha. Então, a primeira coisa é essa, a pessoa tem que saber quanto que ganha e depois saber onde e como gasta esse dinheiro e fazer uma previsão do futuro. Nós passamos agora o período de janeiro, que é um período de material escolar, de matrículas escolares, de IPVA, que começou a vencer agora em janeiro. Nós temos a partir de abril, no caso de Pará de Minas, o vencimento do IPTU. Então, ou seja, as pessoas precisam se programar para o futuro, né? E não gastar tudo aquilo que ganham sem pensar que amanhã ela pode ter uma despesa extra, né? Além dessas despesas já previstas, você pode ter um problema com o carro, que você vai precisar levar na oficina, você pode ter um problema de saúde, que você vai precisar comprar remédio, né? Então, as pessoas, por menos que elas ganham, sempre devem reservar um pouquinho desse dinheiro para uma eventual despesa que não estava prevista. E, além disso, programar seus pagamentos, comprar à vista, dar preferência aos pagamentos à vista, com desconto, evitar cair no cheque especial, evitar, sobretudo, o rotativo do cartão de crédito, que são os juros mais caros que nós temos no Brasil hoje, né? Então, todos esses cuidados são válidos, não só para este momento do Brasil hoje, mas sempre são válidos, né? O controle dos gastos, o controle de como a pessoa vai gastar, de como ela vai planejar o investimento é fundamental. E aquelas que já estão endividadas, existem opções, né? Se ela tem um financiamento, hoje é possível você fazer a portabilidade para outro banco, né? Então, se ela tem um financiamento num banco ou está devendo um cheque especial no banco e o juros está alto, né? Tenta negociar com aquele banco. Não conseguiu? Procura um outro banco e faça a portabilidade desse financiamento.